Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos para a nossa quarta etapa da série Academia do Espírito. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus. É um texto que nós estudamos no discipulado, Mateus capítulo 6. Nós, na primeira semana, há um mês atrás já, falamos sobre a importância das disciplinas espirituais, o que são disciplinas espirituais, alguns efeitos que elas produzem em nós. E resumindo, meus irmãos, não existe uma vida cristã saudável sem a prática das disciplinas espirituais. É impossível. É impossível. César, ontem depois de muito tempo, graças a Deus, chegou o dia, voltei para a academia. Meu primeiro treino ontem. E hoje eu tinha avaliação física. Aí o cara falou para mim assim, olha, as coisas estão legais e tal, teu índice de gordura corporal tá abaixo, o teu peso tá legal, não tá fora, mas para que você tenha um desempenho melhor, o ideal é que o teu nível de massa muscular esteja acima do normal e tua gordura abaixo. E para isso não tem segredo, é se alimentar muito e treinar constantemente. Em outras palavras, disciplina. Para que eu tenha melhor desempenho, melhor qualidade de vida, fortalecimento físico, precisa de disciplina. E não é diferente com o nosso espírito. Amém, queridos? E aí, a partir da segunda semana, nós iniciamos as disciplinas em específico, começando com a disciplina da oração. O Alex ministrou aqui sobre oração. Eu reforço mais uma vez, se você não pôde acompanhar, não tem nada para assistir no Netflix, no Disney, no Prime, vai lá no YouTube da missão e assiste os cultos que já foram ministrados. Na terceira semana passada, nós falamos sobre a disciplina da palavra, em 3 níveis: leitura, meditação e estudo da palavra do Senhor. Aos irmãos, talvez que não estiveram aqui, acharam um pouco estranho o pessoal mandando um monte de devocional no grupo da igreja lá, e era o nosso combinado prático da série aqui, que fizéssemos o devocional e que compartilhássemos com a igreja aquilo que Deus falou conosco. Foi bênção ou não foi, meus irmãos? Foi bênção, né? Maravilhoso poder ser edificado pela vida dos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum, outra importantíssima e muito mal entendida, pouco praticada, e eu acredito que mal entendida por aqueles que praticam. Está meio estranho esse microfone, eu vou pegar o outro, meus irmãos. Meu Deus, meu Deus. Eu fico pensando se eu fosse da descendência italiana, né? Que diz que fala mais com as mãos. Meu Deus. Encontraram Mateus capítulo 6? Vamos ler versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor na NVI. Quando jejuarem, disse o Senhor Jesus, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui. Oro também, Pai, por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que vão ouvir essa ministração posteriormente, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor fale tanto conosco aqui, quanto com esses que vão ver em suas casas, Pai. Senhor, como nós já falamos aqui nessa noite, nós temos ouvido e recebido um chamado Teu para um lugar de maior intimidade, proximidade, relacionamento, revelação. E o que eu peço, Pai, a Tua igreja, que o Senhor gere em nós
não apenas um povo que ouve e vê para onde o Senhor está indo e para onde o Senhor está chamando, mas um povo que anda em direção onde o Senhor está nos chamando, e que ali possamos te conhecer mais profundamente, que possamos enxergar a beleza que existe em ti, que nós ainda não vimos. Revela-te aos teus filhos como nunca antes, Senhor. Revela aos teus filhos como aquela revelação que marca a nossa vida para sempre. Que possamos, Senhor, viver em intimidade contigo e mais uma vez hoje sermos edificados pelo teu Espírito através da tua palavra. Em nome de Jesus, se concordam, dizem amém. Jejum. Eu tenho comigo, Júlia, que as outras disciplinas espirituais que nós já abordamos aqui, oração e palavra, elas são desafiadoras também para que você desenvolva, cresça nela, né? Sim ou não, meus irmãos? Não é? É desafiador que você crie esse estilo de vida de oração, um estilo de vida de estudo, leitura da palavra. Mas quando você vai fazendo, você começa a pegar gosto pelo negócio. Você começa a pegar gosto por dobrar o joelho e você estar envolto da presença de Deus. Mesmo que às vezes você vá orar e você não sinta nada, mas você entende que você não ora por sentimento, mas pela fé, e você sabe que Ele ouve a sua oração. A palavra também, quando você começa a descobrir, e as coisas começam a fazer sentido, você começa a pegar gosto por ela, e às vezes você passa 1, 2, 3, 4 horas meditando na palavra. Agora, jejum, meus irmãos, eu acho que a gente nunca vai aprender a gostar de jejum. Eu não sei vocês, mas eu falo por mim, não tem nenhuma vez que eu falo assim, que vontade de jejuar. Que vontade de ficar sem comer, sentir aquele negócio assim dentro, sentir cheiro de comida, já começa a dar um tremelico, tontura, dor de cabeça, mau hálito, tem que sempre estar com uma balinha, balinha não quebra jejum, tá, irmão? E para mim não quebra, né? É melhor do que derrubar o irmão, a irmã. Mas às vezes você acorda de madrugada assim, Jesus, que vontade de orar, que você vai orar. Que vontade de estudar sobre tal assunto, você vai estudar. Mas jejum parece que é mais complicado. Talvez por isso que seja uma das práticas menos praticadas no meio da igreja em nossos dias. E nós vamos falar sobre ela aqui nesse dia. Amém? Fala comigo, hedonismo. Hedonismo. O nosso mundo, ele é cheio de ismo. Cheio de sistemas de crenças que moldam a vida das pessoas. E um dos sistemas que mais marcam, irmão Eduardo, creio eu, a nossa geração, é o hedonismo. O hedonismo, meus irmãos, ele vem de hedonê, que significa prazer ou vontade. Ou seja, o hedonismo é o culto aos prazeres, é o culto às próprias vontades pessoais. É do hedonismo que você ouve frases como, se te faz feliz, vem de Deus. Se te faz feliz, ninguém pode falar nada, porque o que importa é aproveitar a vida, curtir a vida, aproveitar a juventude. Amém, meus irmãos? O hedonismo é a busca potencializada a todo custo do prazer. E a fuga a todo custo da disciplina, da dor. Porque, meus irmãos, para mim normalmente dói 2 dias depois, mas já estou sentindo aqui assim, Não é bom na hora. E o hedonismo não quer sentir dor. O hedonismo não quer sentir desconforto. Essa é a marca da nossa geração, tornando homens escravos dos seus próprios desejos. Escravos dos seus próprios apetites. Quantos estão comigo aqui? Já falei sobre isso aqui na igreja, mas a palavra hebraica para alma vivente ou ser vivente, que está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é a palavra hebraica nefesh. E nefesh significa também desejo, apetite, vontade. Ou seja, meus irmãos, nós não temos apetites, nós somos feitos de apetites. E o hedonismo fala o seguinte: você precisa satisfazer todos os seus apetites.
Você precisa a todo custo, doa a quem doer, inclusive a si próprio, satisfazer as suas vontades. Quantos me entendem, meus irmãos? E como falar de jejum no meio de uma geração hedonista? Sabe o que nós ouvimos quando falamos de jejum? Isso aí é fanatismo religioso. Onde já se viu ficar sem comer? Isso aí é da velha aliança. Isso aí é exagero. Ah, vocês querem ser santos. Estamos tentando, né? A santificação que o Senhor coloque em nossa vida. No jejum, meus irmãos, o corpo aprende novamente quem é o Senhor das nossas vidas. Não são nossos desejos e apetites, nós temos um Senhor sobre nossas vidas. Amém? O jejum é a disciplina espiritual que fortalece o espírito diante dos desejos da nossa carne. É a prática que mantém o cabresto, meus irmãos, em nossos apetites descontrolados. Nós precisamos do jejum. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, não se assuste se alguém te criticar por jejuar. No meio de uma geração hedonista, não é normal que alguém voluntariamente escolha sentir fome. Que alguém voluntariamente escolha dizer não aos seus desejos e vontades. Mas exatamente isso, estamos na contramão do curso do mundo. Primeiro eu quero começar com uma breve perspectiva bíblica, meus irmãos, a respeito do jejum. E nesse sentido nós encontramos o jejum do Velho ao Novo Testamento. Homens e mulheres de Deus viviam a prática do jejum. O jejum não é algo novo, embora possa aparecer no meio do evangelicalismo moderno, né? Meu Deus, mas que religião nova, que religião vocês são? Se são uma igreja nova, uma religião nova? Não, meus irmãos, o que nós queremos como igreja é voltar às bases originais do evangelho, amém? É isso que queremos, de uma vida piedosa, de uma vida devota, de fato, na prática, ao Senhor Jesus. Em Êxodo 34, 28, nós vemos uma das vezes em que Moisés jejuou por 40 dias. Em 1 Reis 19, 8, Elias jejuou por 40 dias. Em Daniel 9, 3, Daniel na Babilônia estava jejuando, buscando discernimento. Em Mateus 4, do 1 ao 2, nós vemos o Senhor Jesus jejuando por 40 dias. Em Atos 13, versículo 2, nós vemos que os líderes da igreja de Antioquia oravam e jejuavam. Homens marcantes ao longo da história viviam uma vida de jejum. Percebemos, meus irmãos, que todos esses exemplos que nós mencionamos aqui, eles estão no contexto de algo decisivo na vida das pessoas, seja individual quanto coletivamente. Quando Moisés jejua 40 dias, em Êxodo 34, ele faz isso antes de receber as leis do Senhor. Quando Elias jejua 40 dias, ele faz isso antes de se encontrar com o Senhor no Monte Horebe. Quando Daniel jejua, ele está jejuando antes de escrever uma das profecias escatológicas mais profundas da Bíblia, Daniel capítulo 9. Amém? Deixa eu tirar meu casaco aqui. Em Daniel 9, meus irmãos, nós temos as 70 semanas de Daniel. Daniel tem uma visão que vai até simplesmente o fim do mundo. Uma visão que nem mesmo ele entendeu. Tanto que o anjo vem e fala assim, ó, só escreve, Daniel. Não é para você entender. Só escreve o que você viu. Outras pessoas vão entender. Mas depois de um período de jejum. Quando Jesus jejua, você sabe, é antes do quê? De iniciar o seu ministério terreno. Quando os líderes de Antioquia jejuam, é antes de enviar Paulo e Barnabé para as viagens missionárias que fundaram as igrejas do mundo antigo. O jejum, meus irmãos, é uma prática essencial para uma vida cristã saudável.
Amém? Esses exemplos que eu citei aqui, ele nos traz à tona o aspecto da sensibilidade espiritual que o jejum nos traz. Moisés buscou sensibilidade para ouvir de Deus os 10 mandamentos. Elias buscou sensibilidade para ouvir de Deus a palavra profética a ser liberada. Jesus buscou em Deus a sensibilidade para o empoderamento, para o propósito a ser liberado. Os líderes de Antioquia buscavam sensibilidade para ouvir a voz do Espírito dizendo: apartai Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Quando jejuamos, meus irmãos, nós estamos colocando o nosso corpo em silêncio para que o Espírito esteja atento à voz do Senhor. Amém? Está me entendendo? Está me olhando com uma carinha, sim. Mas estão entendendo, né? Aleluia. Inclusive, eu tenho até pensado, é bem provável que a gente dê uma esticadinha a mais na nossa série. Porque não estava na pauta, por exemplo, uma disciplina que é fundamental, do silêncio. Que é pouquíssimo falada e pouquíssimo praticada, porque nós vivemos num caos de informação. Disciplina do silêncio. Com o jejum, meu Deus. Deus não fala comigo, pastor. Talvez nós estejamos insensíveis. Amém? O que Jesus fala sobre jejum? A começar com o texto que lemos, Mateus capítulo 6, do 16 ao 18, os irmãos aqui todos sabem, essa perícope, esse trecho que nós lemos aqui para começar o culto, está dentro do Sermão do Monte, aquele que talvez seja a principal pregação do Senhor Jesus, enquanto aqui encarnado, que vai do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, amém, meus queridos? Amém? E nós precisamos entender que esse ensino de Cristo, embora as multidões também pudessem escutar, era direcionado a quem? Discípulos. Em Mateus capítulo 5, do 1 ao 2, diz: vendo Jesus as multidões, afastou, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Ensiná-los quem, irmãos? Os discípulos. Portanto, o ensino do jejum, o assunto jejum, é imprescindível para discípulos. É imprescindível para a igreja do Senhor Jesus. Porque no texto que lemos, irmão Eduardo, irmã Aline, Jesus não fala assim, se vocês jejuarem. Jesus fala, quando vocês jejuarem. Pressupõe, portanto, que Jesus espera. Ai, pastor, mas não tem nenhum mandamento. Jejuais. Jejuais. Mas, irmãos, não dá para entender com o mínimo de raciocínio aqui que Jesus espera que seus discípulos jejuem? Sim ou não? Quando jejuarem. Ele espera que nós façamos isso. E além de esperar que nós façamos isso, Jesus também destaca como devemos jejuar. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que gostam de deformar o rosto, para que os outros vejam que eles estão jejuando e digam assim, uau, nossa, como você é espiritual, meu Deus, não, é Deus em mim, está lá quase morrendo, o que deu, homem? Estou em um jejum prolongado, já são 2 horas que não como nada, porque normalmente quem gosta de aparentar é um dos que menos pratica. E tudo bem, é normal com um crente novo convertido. Ele aprende sobre isso, meus irmãos, e ele fica faceiro. Pastor, hoje não vou comer, estou de jejum. Glória a Deus, meu irmão, porque ele é um crente recém-convertido. Mas aqui ninguém é recém-convertido, amém?
Não façam isso para mostrar para os outros. Nós não fazemos, isso é óbvio, não fazemos para mostrar para os outros. Você, meu irmão, guarda isso no teu coração. As disciplinas espirituais não são para provar nada para ninguém. Não é para provar para os irmãos, para o pastor, para a igreja que você é espiritual. Disciplina espiritual é sobre nós. A nossa vida e nossa relação com Deus, amém? Jesus, portanto, não fala simplesmente que devemos fazer, mas fala que ele observa a intenção por trás daquilo que fazemos. Conversadeira. O vosso Pai vê, conhece, assiste e sabe o que estão fazendo. Amém, queridos? Há mais um texto em Mateus, dessa vez no capítulo 9, versículos 14 e 15, que Jesus fala acerca de jejum. Diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Amém? Creio que todos aqui já ouviram falar desse texto. Os discípulos de João jejuavam, não sabemos quantas vezes por semana, a Bíblia não fala, mas os fariseus, nós podemos pegar pela parábola do fariseu e do publicano, que eles jejuavam normalmente 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E eles vêm questionar: por que os teus discípulos não jejuam? E ele fala: enquanto eu estou aqui com eles, não há por que estarem em luto, não há por que se contristarem, porque o noivo está com ele. Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Novamente, Jesus fala do período em que ele não estaria aqui. Ele fala do intervalo entre a sua ascensão e a sua volta. E ele fala que nesse intervalo os seus discípulos talvez jejuariam. Não. Os seus discípulos poderiam jejuar. Não. Ele fala: quando eu não estiver aqui, os meus discípulos jejuarão. Tem discípulo de Jesus aqui? Ele espera que jejuemos. Ele deseja que jejuemos. E nesse jejum, meus irmãos, é como se nós disséssemos assim: o noivo não está aqui. Então não há razão para celebrar em plenitude. Não está tudo bem enquanto ele não voltar. É um jejum que, ao meu ver, ele também carrega um clamor de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu preciso que o Senhor volte, eu desejo que o Senhor volte, eu quero que o Senhor volte. Amém? Nós vimos, portanto, que o jejum está do Antigo ao Novo Testamento. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus, não é o pastor César, não é a Redime, não. É o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre o jejum, dizendo que ele espera que os seus discípulos, nós, a sua igreja, jejuemos, e de forma correta. Não simplesmente fazer, mas fazer da maneira correta. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja aqui, nos minutos que se seguem. Fala comigo sobre o jejum. E sobre o jejum, eu quero primeiro destacar 3 coisas que o jejum não é. E que nós, me parece que existe um imaginário coletivo, um senso comum no meio da igreja evangélica, que engloba o que o jejum não é, quando ensina sobre o jejum. Não é novidade para ninguém que a prática de jejum, ela é mais comum no meio pentecostal, amém? Mas às vezes com discernimento equivocado do que é o jejum. Eu posso falar da minha experiência. Eu aprendi errado sobre o jejum. Talvez você também. E a primeira coisa, meus irmãos, que o jejum não é
Fala comigo, jejum não é greve de fome. Jejum não é greve de fome. Ai, pastor, eu sei, é lógico que jejum não é greve de fome, mas muitas vezes nós praticamos jejum assim. Muitas vezes nossa prática mostra que nós pensamos que o jejum é greve de fome. Como assim, pastor? É assim, ó. Jean, se você quiser muito alguma coisa, faz o seguinte, faz um jejum. Nunca jejua. Ah, mas eu preciso que Deus me dê um aumento salarial. Jejua. Porque aí você vai dizer assim, Deus, até que você não atenda a minha petição, eu não vou comer. É o seguinte, você não quer que alguma coisa aconteça contigo? Eu lembro assim, o pessoal no final do ano, quando eu era adolescente, criança, nota baixa, ia pegar exame e reprovar, faz um jejum. Vai adiantar o quê? Fazer jejum agora, vai estudar, né? Eu não quero que tal coisa aconteça. Aquele documento na justiça não está andando, às vezes é um negócio que nem é justo. Faz um jejum. Fica sem comer. Porque daí você vai pressionar Deus. Deus vai olhar e vai dizer assim, meu, coitadinho do joelho do César, já são magrinho. Se eu não responder em 3 dias, eles vão cair por terra. Coisa entendem, meus irmãos? Essa prática de jejum é como quem diz assim, Deus, eu vou ficar de greve até que você me atenda. César, normalmente greve, qualquer tipo de greve, ela envolve orgulho e exigências. Não, eu vou me opor ao sistema. Eu vou me opor ao governo. Greve do pessoal da saúde. Nosso salário é defasado. Então eu vou me opor ao sistema para exigir a minha vontade. Faz sentido ou não faz sentido? Mas faz sentido nós chegar assim diante de Deus? Eu tenho aqui minha wish list, Deus. Eu tenho aqui minha lista de desejos. Eu quero isso. Vou ficar de greve. O jejum, meus irmãos, o jejum verdadeiro, ao invés de orgulho e exigência, envolve humildade e dependência. Na greve, o desejo é alguém pressionar o outro a mudar a vontade do outro. Fui claro na minha frase? Quando eu estou em greve, a minha intenção é pressionar a Júlia para que ela mude a vontade dela. Mas no jejum bíblico verdadeiro, não é para mudar Deus, é para mudar nós. Não é para mudar a vontade de Deus, é para conformar nossas vontades com as vontades de Deus. É para alinhar os nossos desejos com os desejos do Senhor, não mudar a vontade do Senhor. Hoje eu estava lendo aqui, meditando em Deuteronômio, falei para vocês, e no começo de Deuteronômio, Moisés faz uma revisão para o povo de tudo que aconteceu em 40 anos de travessia do deserto. E Moisés, ele está meio que magoado, parece, irmãos, com o povo. Por causa de vocês, Deus se irou comigo. Umas 3 vezes ele fala isso. E aí Deus não me deixou entrar na terra. E Moisés fala assim, e eu supliquei a Deus, me deixe entrar na terra. Eu implorei a Deus. Perceba, Deus já havia dito para Moisés, Moisés, sobe no monte, vê a terra, porque você não vai entrar lá. Amém? Deus tinha liberado sua vontade ou não? Sim. E Moisés suplica, Deus, muda a tua vontade. Já pensou? Talvez ele ia fazer um jejum também, né? Se tivesse as pessoas que nos ensinaram a jejuar e dizer assim, Moisés, faz um jejum que Deus muda. E Moisés pede, implora, e diz assim, Deus falou para Moisés, basta, não me fale mais disso. Porque o nosso jejum não é para mudar Deus, é para nos mudar.
Não é para colocar Deus contra a parede. É para nossa vontade ser conformada à vontade do Senhor Deus. Jejum não é greve de fome. Jejum não é ferramenta para pressionar Deus. Não é ferramenta de manobra para que as nossas vontades se sobreponham às vontades de Deus. Amém? Ah, pastor, mas é errado eu jejuar por um propósito específico? Não. Já vamos falar sobre isso, tá? Mas o jejum não se resume a jejuar pelas minhas vontades. Segunda coisa, fala comigo, jejum não é insígnia espiritual. Como assim, pastor? Eu coloquei aqui, irmão Eduardo, no exército, mas na PM também tem, né? As insígnias que demonstram o cargo do soldado, tem, né? Se ele é X, Y, Z, agora eu não vou lembrar aqui, cabo e assim por diante no exército, né? Sargento, coronel, tenente, subtenente. E muitas vezes nós inconscientemente pensamos que o jejum é uma insígnia espiritual. Como assim, pastor? Pensamos que o jejum é para os super espirituais. Então, aquele que jejua é muito superior do que aquele outro que talvez não jejua. Essa é a visão comum que nós temos às vezes. Nossa, olha lá, ele jejuou. Não, nossa, ele está até jejuando. Né? É como se fosse assim, nossa, ele está até comendo. Ele está até tomando água. Nossa, uau! Que coisa extraordinária! Não faz sentido, né, meus irmãos? Olha, quanto aos irmãos, às vezes existe uma ideia de que o jejum é para pessoas especiais. Como eu disse antes, é para super espirituais. Que o jejum é coisa de pastor, é coisa de pregador, é coisa de apóstolo, é coisa de bispo, né? E quando nós pensamos assim, nós revelamos quem nós somos. De duas uma, meus irmãos. Ou nós não jejuamos. Deixa eu refazer meu pensamento aqui, já. Acho que eu fiquei meio confuso. Quando alguém entende que o jejum é só para uma classe especial, para o clero da igreja, não, o jejum é para esse tipo, é para pastores, bispos, obreiros, e por isso essa pessoa não jejua, de duas uma. Ou ela não jejua porque não é discípulo, porque o texto que lemos diz que os discípulos jejuarão, sim ou não? Ou é um discípulo desobediente, porque sabe que tem que jejuar e não jejua. É claro, meus irmãos, que aqui eu estou falando, partindo do pressuposto que nós aprendemos, como hoje. Estamos aprendendo que Jesus espera que os discípulos jejuem, sim ou não? Então, se eu não jejuar a partir de hoje, ou eu não sou discípulo, ou eu sou desobediente. Faz sentido? E às vezes a liderança da igreja abraça essa ideia porque gosta de se sentir super espiritual, gosta de se sentir espiritual, abraça esse rótulo de semideus e começa a se sentir superior aos outros porque jejua. Então, olha, você tem que fazer o que eu mando porque eu jejuo e você não. Eu sou a voz profética, você não. E aí passam a exibir as práticas espirituais como verdadeiras insígnias. Nesta noite eu estive em oração no monte, e lá eu orei por 5 horas consecutivas. Quando Elias desceu numa carruagem de fogo e trouxe-me as tábuas originais da lei, lá eu estive 71 dias em jejum. Quem quer saber? Não é uma insígnia para tu colocar aqui no peito assim, ó, jejuador. Para que todos olhem de longe e falam, nossa, ele é muito melhor do que eu. Esse sim é o homem de Deus. Eu nunca vou chegar nesse nível. Quando ele sobe no púlpito para pregar, aquele som acontece. Uma luz brilha. A gente dá risada, meus irmãos.
Mas é isso que acontece. Quantas vezes eu ouvi de pessoas, eu olhava para o pastor como se fosse alguém muito distante de mim. Eu nunca vou conseguir ser santo como ele, espiritual como ele, porque até vestes específicas ele tem. Ele sobe com uma roupa toda branca e um lenço escrito apóstolo do Senhor. Insígnias espirituais. Sabe o que difere a minha pessoa hoje aqui da sua pessoa? A responsabilidade e a cobrança no dia do juízo final. Somente isso. E por isso, meus irmãos, nós gostamos de ter uma vida próxima e de relacionamento aberto com toda a igreja. Jejum, prática espiritual, não é insígnia espiritual. Amém? Se você vê um pastor, um líder, fazendo isso, ele também revela quem ele é. Ele revela que, na verdade, ele é um lobo disfarçado de ovelha. Amém? Ele é um lobo disfarçado de ovelha. Como nós lemos, Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto com o objetivo de que os homens vejam que eles estão jejuando. Por que eu preciso que os outros vejam a minha prática espiritual? Amém, meus irmãos? Portanto, jejum não é greve de fome, e jejum também não é um upgrade para você ser melhor do que os demais irmãos, e ficar expondo isso diante dos outros. Não fala comigo que eu não jejuo essa semana. Não, eu não vou ouvir a pregação do irmão que vai me pregar aqui na igreja, porque não, veja bem, eu jejuo muito mais do que ele, tinha que ser eu que tinha que pregar aqui na igreja. Isso não é o jejum. Em terceiro lugar, fala comigo, jejum não é autoflagelamento. Aqui está outra percepção equivocada no meio da igreja do que é o jejum. Eu tenho comigo que muitos de nós evangélicos têm uma visão pagã das práticas espirituais. Porque no paganismo, meus irmãos, é que é comum a prática da autopunição. Você lembra dos profetas de Baal contra Elias? Lembram? Lembram, meus irmãos? O que eles faziam? Gritavam, se cortavam, se autoflagelavam para chamar a atenção do seu Deus. Lembra de uma coisa? Nós não temos simplesmente um ídolo, nós temos um pai. Um pai presente que você não precisa ficar chamando a atenção dele, se machucando, se automutilando. Amém, meus irmãos? Não precisa fazer isso. Jesus mesmo disse aqui no texto que nós lemos: o vosso Pai vê em secreto, não o vosso ídolo, não a vossa divindade distante que está nervosa com vocês e vocês têm que se machucar para poder atrair a atenção deles. Mas muitas vezes nós equivocadamente tratamos as práticas espirituais como penitência. A oração como penitência, a leitura como penitência, o jejum como penitência, o autoflagelamento, eu preciso me machucar. Ai, que vontade de morrer de jejum. Onde está isso na Bíblia? Ai, eu quero ser um mártir. Viva o Evangelho. Amém, meus irmãos? Está comigo aqui? O mero sofrimento físico não tem poder espiritual nenhum. E além disso, o Senhor reprova esse tipo de prática. Ele reprova esse tipo de prática. Jejum não é penitência. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23,
o apóstolo Paulo fala com a igreja de Colossos a respeito dessa questão de práticas externas de penitência. Ele fala assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Olha só, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Claro e líquido. Nós falamos no começo desse culto aqui, o jejum é o exato oposto do hedonismo. O hedonismo é satisfaça as vontades da carne. O jejum é eu vou refrear a minha carne, amém? E o que Paulo acaba de dizer é que essas práticas externas, severas com o corpo, não têm poder nenhum para refrear os impulsos da carne, porque a mera penitência não tem poder, são práticas meramente externas. Por isso que às vezes nós jejuamos sem a compreensão correta do que é jejuar e não tem efeito nenhum. Faz sentido para alguém isso, meus irmãos? Paulo fala assim: tem aparência de sabedoria. Parece, mas não é. Pretensa religiosidade. O que é pretensa? É o culto de si mesmo. É a religiosidade para si mesmo. É um culto fictício. Paulo fala que tem falsa humildade, que está escondendo o orgulho, quer mostrar para o outro, é orgulhoso. Paulo fala que tem severidade com o corpo, só age no externo. Sabe o que é isso? É o puro suco da religiosidade. Farisaísmo, ações externas que não produzem efeitos internos. De novo, a mera abstinência não gera resultados espirituais, ok? Jejum não é se maltratar, jejum é se entregar ao Senhor. Portanto, nós vimos que o jejum não é greve de fome, não é insígnia espiritual e também não é autoflagelamento. Amém, queridos? O que o jejum é então, pastor? Nossa, poderia falar tantas coisas aqui, mas eu quero citar três pontos também. Primeiro, o jejum é um meio de graça. Nós falamos sobre meios de graça no primeiro culto. Os meios de graça são canais pelos quais nós recebemos o favor divino, a graça divina. Existe um Deus soberano nas regiões celestiais, como diz Efésios, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está lá, amém? E nós estamos aqui longe disso. Como acessamos essas coisas? Através dos meios de graça. Esses canais de comunicação da graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, são canais naturais pelos quais recebemos bênçãos espirituais. Glória a Deus. Portanto, o jejum não é meramente um meio para se obter favores de Deus. Jejum é um meio para se experimentar o próprio Deus. Não as coisas de Deus, mas o próprio Deus. Intencionalmente cantamos aqui hoje: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. O que é maior que Cristo? O que é mais precioso que a presença de Deus? Nada. Nada. E as práticas espirituais, como o jejum, são um canal que nos leva a receber mais do nosso Senhor. Amém? Aqui está o propósito macro, essencial, central do jejum: buscar, experimentar, conhecer, receber mais de Deus. Por que ler a Bíblia? Para mostrar para os outros que eu sei mais? Não, para conhecer mais de Deus. Para que orar? Para ser super, hiper, mega, saiyajin espiritual? Não, para conhecer mais de Deus.
Para que jejuar? Para conquistar bênçãos terrenas, casa própria, terreno, mover o processo na justiça? Não! Para conhecer mais de Deus. Ah, pastor, isso não empolga tanto. Isso não empolga muitos crentes. Amém, meus irmãos? Infelizmente não empolga muitos crentes. Ah, eu achava que o jejum era para eu conquistar. Eu achava que a fé era para conquistar. Não, fé é para obedecer a palavra de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Amém, queridos? É por isso que eu já falei, né? Se nós mudássemos aqui, né? Quarta-feira da prosperidade. Nossa, meus irmãos. Tinha que estar se apertando aí, não é? Jejum, prática espiritual, é para conhecermos, recebermos, provarmos mais do Senhor. Tem uma mulher, César, em Lucas capítulo 2, que mexe comigo. Versículo 36 e 37 é a profetisa Ana. Lembra disso? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que desde o fechamento do cânon do Antigo Testamento até o Senhor Jesus aparecer, foram 400 anos de silêncio profético. Pouquíssimas vezes se ouvia Deus falar. Já parou para pensar nisso, querido? 400 anos de silêncio. E nesse período de silêncio, que se hoje é difícil ouvir a voz de Deus, imagine naquele momento. Estão comigo aqui? Essa mulher carregava uma sensibilidade tão profunda do Espírito, Ana, que ela, ao segurar um neném no colo, ela fala assim: esse aqui é o Messias. Eu não sei se você entende isso. Uma sensibilidade espiritual, que ao ver um bebê, ela fala assim: estou pronta, eu vi o Senhor. Quem falou isso para ela? Ela precisava estar com o ouvido muito aguçado para entender. Sabe como essa mulher vivia, Gabi? Lucas 2, 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Como ter sensibilidade, percepção espiritual, como receber de Deus a graça ser derramada comigo pelas práticas espirituais. Precisamos do jejum. Olha, meus irmãos, o texto não menciona crise nenhuma na vida da Ana. Ela estava tranquila já com a morte do marido, 80 e poucos anos, ela estava tranquila, sim ou não? Ela não jejuou porque estava em crise. O texto não fala de doenças na vida de Ana. Ela não jejuou porque estava enferma. Por que então ela jejuou? Porque ela queria mais do Senhor. Porque ela amava o Senhor. Eu me lembro, meus irmãos, quando o Senhor nos deu a graça de abrir os olhos para essas coisas. E quando eu tinha, sei lá, meus 17 anos, eu acho, quando comecei a jejuar. E parecia um evento, César, no grupo de jovens que eu vivia. O quê? Está jejuando? Meu Deus, que extraordinário! Aí a segunda pergunta era assim: e por que está jejuando? Qual que é o propósito? Não tem. Como assim não tem? Não, tu está dizendo sim de coisa ter? Não. Por quê? Porque eu preciso. Porque eu preciso de sensibilidade espiritual. Porque eu preciso refrear os impulsos da carne, porque eu quero ouvir o Senhor com mais clareza, porque eu quero conhecê-lo mais profundo. Porque antes jejuava? Porque discípulos jejuam para ter, para ver, para conhecer, para provar, para receber mais do nosso Senhor. Jejum é um meio de graça. Em segundo lugar, eu coloquei aqui que o jejum é confissão de dependência. Quando jejuamos, confessamos ao Senhor que dependemos dEle. Amém? Por muito tempo nós associamos o jejum como um motivo de orgulho.
eu jejuo. Lembra do fariseu lá no templo, na parábola? Obrigado, meu Deus, porque não sou como esse homem. Dou oferta de tudo, jejuo 2 vezes na semana. A gente olhava para as pessoas e dizia assim, nossa, esse é um crente forte porque ele jejua. Ele é melhor porque ele jejua. Mas na verdade o jejum é o exato oposto, César. Jejum não é orgulho, jejum é humilhação. Quando jejuamos, nós estamos nos humilhando e declarando a nossa incapacidade. É um gesto físico que revela nossa condição espiritual. Nós precisamos de Deus mais do que precisamos do pão. Eu posso ouvir um amém? Estão com sono, né, irmãos? Eu já estou terminando. Eu vou para o fim. Quando jejuamos, nós confessamos, Deus, eu preciso de Ti mais do que eu preciso do pão que alimenta o meu corpo. Salmo 35, verso 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Guarda isso, meus irmãos, jejum é humilhação. E a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados, né? A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Quando nós cultivamos um estilo de vida de jejum, nós cultivamos uma vida de humilhação e dependência do Senhor. É simples. Quando fazemos isso, lembramos a nós mesmos que nós somos dependentes dEle. Lembramos aos nossos apetites que eles não são capazes de nos satisfazer. Lembramos ao velho homem que ele não é mais o nosso Senhor. É o jejum que faz isso conosco, meus irmãos. Amém? Deixa eu acelerar aqui. Em terceiro lugar, fala comigo, jejum é ferramenta de santificação. O centro do processo de santificação está centrado na mortificação do velho homem. Amém? Eu ouvi isso do meu pastor na minha adolescência e ficou no meu coração. A carne não se converte. A velha natureza não se converte. Ela precisa ser mortificada. Crucificada com Cristo na cruz. Amém, meus queridos? Romanos 12. Ofereceis a vocês os vossos corpos, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Colossenses 3, versículo 5. Assim, façam, diga façam. Ou seja, é Deus que faz? Sou eu. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E como fazer isso, meus irmãos? Através do jejum. Quando Romanos 12 diz assim, ofereçam como sacrifício vivo, mas como assim sacrifício vivo? Sacrifício tem que matar? Então eu vou morrer? Então jejum é sacrifício, pastor? Não, jejum não é sacrifício. Porque jejum não é penitência. Ok? Ah, tem que pagar o preço. Não. Jejum não é sacrifício. O jejum produz o sacrifício. Como assim? Quando jejuamos, estamos mortificando o velho homem. E a morte do velho homem é o sacrifício agradável a Deus. O jejum produz o sacrifício. Amém? Quando jejuamos, o nosso corpo físico não manda mais em nós. A fome vem, te oferece aquela cuca toda recheada. Nunca levam nada no serviço, levam uma nega maluca, daquela gloriosa. No dia do jejum é sempre assim. A fome vem, a vontade vem. A tua alma diz assim, come, senão você vai morrer. E você fala, obrigado. Agradeço. Porque eu não sou guiado pelo meu estômago. Eu não sou guiado pelos meus desejos e impulsos. Eu sou guiado pelo meu Senhor que habita em mim. Irmãos, normalmente, quando você faz um jejum prolongado, após o terceiro dia de jejum,
nem é tão ruim assim. Sabia? O primeiro e o segundo é terrível, né? Se quer sair mordendo a cadeira, a parede, o microfone, um sorvete. Mas no terceiro dia, nem é tão ruim. No quarto, fica mais tranquilo. Por que eu estou falando isso aí, pastor? Isso ilustra o que acontece no espírito. Assim como o nosso corpo, o nosso espírito, a natureza terrena também entende que o espírito está no controle. Assim como o nosso corpo, ele faz todo um escândalo no começo, você precisa disso, e depois, não, nem precisa tanto assim. Eu lembro que nós fizemos um propósito, um jejum parcial, um propósito, e ficamos sem comer carne e outras coisas assim durante 30 dias. E depois, para terminar, fizemos uma churrascada. Eu lembro de eu comendo a carne. É isso? É isso que eu parecia que ia morrer se ficar sem? Porque você volta à sobriedade. Amém, meus irmãos? Ai, você precisa de dinheiro, você precisa de prazeres, você precisa dos teus vícios. Será que precisa? O jejum vai mostrando que não precisa. Amém? Então, meus irmãos, quando nós jejuamos, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Número 1, a natureza terrena é enfraquecida. E número 2, a espiritual é fortalecida. Amém? Para terminar, eu quero trazer uns aspectos práticos, então, da prática do jejum. Primeiro, quais são as regras do jejum? Eu gosto daquilo que o pastor Luciano Subirá diz. A regra do jejum é a seguinte: não tem regra. Não tem regra. Você vê aqui na Bíblia alguma regra escrito sobre jejum? Não tem. Ah, vai manter café, suco, chá, chimarrão ou não? Tem gente que pergunta assim, pode escovar o dente? Mas claro que pode, deve. Mas se eu tomar meu remédio que eu tenho lá controlado, vou quebrar o jejum? Não vai. Ah, quantas horas? Eu tenho que ir na igreja ou em algum outro lugar? O meu cônjuge tem que fazer junto comigo? Não tem que? Outra pergunta comum, pode ter relação entre o casal no jejum? Meu irmão, não tem na Bíblia. Então, vamos parar de ser fiscal do jejum dos outros. Porque tem um monte de fariseu que vive dando pitaco no jejum dos outros. Não, eu jejuo assim, esse teu jejum não vale. Porque jejum tem que ser assim. Quem disse? Amém, meus irmãos? Pastor, eu gosto de jejuar sem água. Fique à vontade. Eu jejuo com água. Porque sabe o que é jejum? É ficar sem alimento, sem comida. Jesus jejuou 40 dias, ficou sem comer, mas não disse que ficou sem beber. Diz que teve fome, e não fome e sede. Eu vi o Luciano Subirá falando um tempo atrás sobre o jejum, e falar muito sobre isso, né? Ah, mas Moisés ficou no monte 40 dias e não comeu nem bebeu. Lá fala isso. Aí ele falou assim, é que Moisés estava na nuvem da glória. Se você estiver na nuvem, ok. Mas se não tiver, você vira nuvem. 5 dias sem água, meu irmão, vai dar B.O. Ok? Amém? Jejum não tem regra, é algo pessoal. Próprio do indivíduo, íntimo. Eu defino com o Senhor. Amém, meus irmãos? Você faz aquilo que você propor com Deus ou aquilo que Deus propor para você. É isso. É assim que tem que ser. Amém, queridos? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Nenhuma? Ok.
A não ser, às vezes, que haja uma convocação coletiva. Existe isso, por exemplo, para a cidade de Nínive. Lembra quando Jonas vai pregar? Convocaram um jejum, nem os bichos comeram. Às vezes acontece com a igreja também. Vamos fazer tantos dias de jejum. Aí sim, é uma convocação coletiva. Ok? Amém? Jejum versus propósito. Uma dúvida muito recorrente também. Como eu disse antes, irmãos, a palavra jejum, que aparece aqui no grego, aqui em Mateus, é a palavra nestis. E nestis é a junção de dois termos gregos. Ne, que significa não ou sem, e o edo, que significa comer. Então, jejum significa literalmente não comer, ou sem comer. Por isso que não envolve o sem beber, isso é uma questão pessoal. O jejum, portanto, é uma privação voluntária de alimento. Ok, meus irmãos? E as outras coisas, vou fazer um jejum de celular, um jejum de Instagram, um jejum de açúcar, um jejum de carne. Isso não é jejum. Não tem problema você falar que é, mas não é. Isso é um propósito que você faz com Deus. Amém? É um propósito. Jejum é literalmente ficar sem comer. Outro ponto, jejum versus passar fome. Esse eu posso falar com experiência própria. Muitos dos jejuns que eu fiz, na verdade, eu só passei fome. Vou ficar 12 horas sem comer e não tira 2 minutos para orar. Ah, então eu não vou almoçar, então eu vou usar esse período do almoço para assistir o filme e colocar em dia a série que eu quero colocar em dia. Você está esvaziando um copo para deixar sem nada dentro. Jejum, meus irmãos, não é passar fome. É preciso ser intencional na prática do jejum. Amém? Utilize esse tempo que antes ia ser usado para refeição, para orar, para meditar nas Escrituras, para ficar em silêncio, em contemplação, para praticar as demais disciplinas espirituais. Amém, queridos? Não fique só passando fome. Em nome de Deus, porque já é ruim passar fome. Vai passar fome por nada? Pior ainda. No máximo vai dar uma emagrecida, mas eu não quero emagrecer. Não passa por minha cabeça isso acontecer. E por fim, meus irmãos, crescendo no jejum. Guarda isso no teu coração. Numa vida cristã saudável, o jejum não é um evento. O jejum é um estilo de vida. Amém? Numa vida cristã saudável, o jejum é um estilo de vida. Você não vai melhorar a tua condição física indo uma vez a cada 6 meses na academia. E você não vai melhorar a tua condição espiritual jejuando uma vez a cada 6 meses porque o pastor pediu. Ou porque o negócio apertou na tua casa, eu vou fazer um jejum aqui para o negócio melhorar. É algo cotidiano, algo corriqueiro. Amém, meus irmãos? Concorda comigo? Ok, então. O que você indica, pastor? Eu tenho uma prática que praticamente todos os meses, desde que eu entendi isso, eu jejuo uma vez por semana. Tá? Não estou falando isso aqui como insígnia espiritual, tá? É porque estamos falando sobre o jejum, ok? Eu sempre indico isso para todo mundo. Jejue uma vez por semana. Coloque como disciplina espiritual. Eu vou jejuar uma vez na minha semana. Amém? Comece com uma refeição. Vou ficar sem café da manhã. Jejue 4 horas. Depois vai para 6. Depois 8, 12, 24. Amém, meus irmãos? Cresça nessa prática. Mas começa a praticar. Em nome de Jesus. Então você tem esse padrão seu de uma vida de jejum, uma vez por semana, por exemplo, e às vezes Deus vai te chamar para um tempo específico de jejum, ok? Estão me entendendo aqui? Então talvez Ele vai te chamar assim, depois de um tempo, olha, você vai sentir no teu espírito, 3 dias de jejum. Amém, Senhor. Uma semana de jejum. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? 20 dias de jejum.
Amém, Senhor. Ah, impossível, pastor. Não é. Mas olha, é aquilo que Deus propor contigo e você propor com Deus. Amém? Agora não espere um anjo descer do céu assim, eis que te digo, jejuais. Não! Coloque na tua agenda, quarta-feira é meu dia de jejum, ponto! Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé, por gentileza. Hoje é bem assim, bem simples, direto. Vou resumir em 4 coisas. Primeiro, Jesus espera que seus discípulos jejuem. Número 2, o jejum é para nos mudar e não para mudar Deus. Número 3, o jejum é um estilo de vida, não um evento isolado. Amém? E número 4, pastor, não entendi quase nada. A palavra diz que o reino de Deus é como uma semente que o homem planta e sem entender, ela cresce e dá fruto no seu tempo. Mais importante do que entender é lançar semente. Mais importante do que entender o que é o jejum é praticar o jejum. Por isso, o desafio prático dessa semana, quer dizer, dessa ministração, mas para a tua vida inteira, eu tenho orado, meus irmãos, que o Senhor mude vidas nessas semanas aqui. Tem uma irmã que hoje não está conosco, mas ela tem acompanhado os cursos de ensino, que ela conversou conosco na semana passada, se não me engano, após o culto, falando assim, pastor, olha, eu confesso a você, tá? Eu vou na igreja há um tempo, assim, só que eu nunca tive esse hábito de orar, de ler a Bíblia, e eu vim no culto ali, ela falou sobre oração e eu estou fazendo. Todo dia eu estou gerando meu tempo, estou orando e Deus está me respondendo. É isso, meus irmãos. É ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. E o desafio prático para nós já está no grupo da igreja. O Senhor nos chamou para termos